Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a população do continente europeu. Antes disso, eu quero pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho. E agora, bora para a aula. Bom, existem mais de 740 milhões de habitantes dentro do continente europeu. Esses 740 milhões de habitantes estão distribuídos irregularmente pelo território da Europa. O que isso quer dizer? Existem áreas do continente europeu que têm uma maior densidade demográfica e áreas do continente europeu com uma menor densidade demográfica. Lembrando, o que é densidade demográfica? Bom, para fazer o cálculo da densidade demográfica, nós precisamos saber o total da área de um determinado território, pode ser um país, um continente ou uma cidade, dividido pelo total de habitantes desse território, beleza? Então, a gente vai observar que a maior densidade demográfica do continente europeu está presente na região centro-ocidental. Por que isso ocorre, vocês acham? Bom, a gente vai perceber que na região centro-ocidental do continente europeu é onde se localiza os países mais desenvolvidos do continente, beleza? Quais a gente pode citar? A França, a Inglaterra, a Itália, a Alemanha, são todos países que historicamente se desenvolveram economicamente e tiveram maior influência no cenário mundial. Professor, o que isso tem a ver com esses países ou esses territórios terem maior densidade demográfica? Bom, a gente vai perceber, galera, que esses países vão ofertar mais emprego para a sua população, vão ofertar maior qualidade de vida para a sua população. Como eu disse para vocês, esses países são os mais desenvolvidos. Então a indústria deles vai ser a mais desenvolvida. A Inglaterra, por exemplo, foi o primeiro país a desenvolver a sua indústria. A indústria, ela traz muito emprego para a população. O emprego para a população significa, na maioria das vezes, maior qualidade de vida. Então as pessoas viam essas cidades como cidades modelos para elas morarem, beleza? Bom, a gente vai perceber também, né, nessas cidades da Europa que a maioria delas não possui um modelo de urbanização centralizador. O que é esse modelo de urbanização centralizador? Galera, muito simples. Se a gente for observar aqui o Brasil, o estado de São Paulo, ou melhor, a cidade de São Paulo, possui a concentração maior de pessoas, a maior densidade demográfica de pessoas do Brasil inteiro. Isso quer dizer o quê? A urbanização no Brasil foi concentrada, beleza? Então os serviços estão concentrados. Isso não vai ser o que vai ocorrer no continente europeu. Então, várias cidades vão se urbanizar e as pessoas elas vão se espalhar por essas pequenas cidades que vão existir dentro do território europeu, beleza? Galera, lembrando que a Europa ela é um continente bem pequenininho. A Europa é alguns quilômetros maior apenas que o estado de São Paulo. Então, a gente pode perceber que dentro do continente europeu é muito fácil você se deslocar de um país para o outro. Então, isso vai fazer com que as questões culturais elas estejam sempre em voga dentro do continente europeu. Então, relembrando, região com maior densidade demográfica da Europa, centro-ocidental do continente europeu, beleza? Maior desenvolvimento industrial e econômico, beleza? Galera, qual é a região com menor densidade demográfica da Europa? Muito simples. Se você que está aí viu a nossa aula no canal sobre os aspectos naturais do continente europeu, sabe a resposta. O que a gente tem de característica nas áreas de clima polar do continente europeu? Quem sabe? Bom, nas áreas de clima polar, nós vamos ter latitudes maiores, principalmente ao norte, beleza? A gente bem sabe que latitude 0, linha do Equador, maior incidência da radiação solar, certo? Então você tem mais sol, você tem maior possibilidade de cultivo, maior possibilidade de desenvolvimento de atividades econômicas. Então o clima possibilita isso. Agora, se você está numa área polar de alta latitude, que faz muito frio, como que fica o desenvolvimento econômico dessa região? Muito baixo. Então isso não vai ser um fator que vai
atrair as pessoas para morarem no norte da Europa, que é onde faz mais frio, beleza? No sul, o que tem? Você que assistiu a nossa aula já sabe. No sul a gente vai ter a ocorrência de cadeias montanhosas. Como se formam as cadeias montanhosas? Pela formação dos dobramentos modernos. Bom, essas cadeias montanhosas vão ser extremamente altas, então a altitude delas vai ser bastante elevada e isso vai fazer com que o clima nessa região também não seja muito habitável para as pessoas. Então vai ser uma região que não vai ter grande densidade demográfica também, beleza? Então essa é a distribuição geral da população europeia, beleza? Galera, lembrando que a formação étnica do povo europeu é formada principalmente por latinos, eslavos e germânicos. Isso vai dar origem a várias línguas e culturas que vão existir dentro do território europeu. No território europeu existem 24 idiomas oficiais e 60 línguas extraoficiais ou regionais. Beleza? Galera, agora a gente vai falar sobre os fluxos migratórios que ocorreram do continente europeu para outros territórios, outros países e de outros países para o continente europeu. Então, na metade do século XX, nós vamos observar que vai ter um fluxo migratório de saída de europeus, principalmente com destino aos Estados Unidos. Antes disso, nós vamos observar que houve um fluxo migratório de saída desses imigrantes europeus para os países da América Latina. Por exemplo, o Brasil. O Brasil recebeu muitos alemães, muitos ingleses, muitos italianos, beleza? Por que isso aconteceu, galera? Quando a gente fala de fluxo migratório, existem os fatores repulsivos e os fatores atrativos. Os fatores repulsivos são os que fazem as pessoas saírem desse território, beleza? E os fatores atrativos são os fatores que fazem as pessoas serem atraídas para esse território. Por exemplo, quando o Brasil recebeu diversos imigrantes italianos, alemães, portugueses, espanhóis, ingleses e alemães, no início do século XX e fim do século XIX, o Brasil estava num momento que ele estava necessitado de mão de obra no campo, principalmente. Posteriormente a isso, outro fator atrativo no Brasil foi a industrialização no início da década de 1930. Quais foram os fatores repulsivos que fizeram com que os europeus saíssem do seu território? Principalmente os conflitos que existiam naquele momento dentro do seu território. Por exemplo, na Alemanha existiu a Guerra da Prússia, que dividiu o território alemão. Posteriormente a isso, a gente sabe que vai acontecer a Primeira Guerra Mundial. Isso vai fazer com que os países europeus ficassem mais pobres economicamente e fizesse com que a população também ficasse mais pobre. Neste contexto, as pessoas vão se deslocar aqui para a América Latina, para a América do Norte também, por exemplo, beleza? Bom, a gente sabe que na metade do século XX vai ter a Segunda Guerra Mundial e isso vai proporcionar um novo fluxo migratório dos europeus em direção aqui às Américas, beleza? Então mais de 60 milhões de europeus vão se deslocar aqui para a América Latina e para a América do Norte. Beleza, galera? Então esses aí são alguns dos fluxos que aconteceram no século passado, né, de europeus aqui para a América Latina e para a América do Norte, beleza? Bom, hoje em dia, galera, o fluxo mais comum que envolve o continente europeu é a de chegada de imigrantes ou refugiados, beleza? Como eu disse para vocês, existem os fatores atrativos e repulsivos. Hoje em dia, o mundo inteiro vive uma crise imigratória. Você que acompanha o nosso canal já deve ter visto a aula que a gente fala sobre os conflitos étnicos e religiosos e também por territórios que vão acontecer no território mundial. Esses vão ser os principais motivos que fazem as pessoas saírem do seu território de origem e irem em direção
a outros países. Então, os principais refugiados que chegam ao continente europeu são do continente africano e da região do Oriente Médio, principalmente os muçulmanos. O que acontece nesses dois territórios? Esses dois territórios são territórios que são marcados pela dominação externa, dominação estrangeira, principalmente dos países europeus. E isso, e esse processo a gente chama de imperialismo. Esse processo foi um dos motivos que fez com que esses territórios demorassem a desenvolver um processo democrático, que a gente conhece aqui, por exemplo, no nosso país. Ou, por exemplo, desenvolver a sua economia para ofertar para a sua população mais qualidade de vida, mais emprego. Então, esses países possuem, em sua maioria, muita pobreza. Beleza? Além disso, os conflitos étnicos e religiosos, de disputas entre religiões, vão ser fatores determinantes para que essas pessoas saiam de seus territórios de origem e vão em direção ao continente europeu. Beleza? Refugiado, galera, lembrando, é diferente de imigrante. O imigrante, apesar de todos os motivos que façam ele sair do seu território, ele escolhe sair do seu território. O refugiado, ele não escolhe sair do seu território, ele é obrigado, beleza? Normalmente, existem até regimes políticos que expulsam as pessoas que não concordam com o regime político que está em voga naquele país. Galera, terceira e última característica principal que fazem os refugiados africanos e os refugiados, principalmente advindos do Oriente Médio, irem para o continente europeu, a sua proximidade territorial. Então, se a gente olhar aí no mapa que está passando para vocês, existe uma perninha que liga a Europa ao continente africano. Essa perninha chama Estreito de Gibraltar. Esse Estreito de Gibraltar vai fazer com que as pessoas tentem atravessar do continente africano para a Europa, beleza? Então existem peregrinações, de milhões e milhões de pessoas que tentam todos os dias atravessar essa fronteira, beleza? As pessoas tentam entrar pela África, principalmente pela Espanha, que é o país mais próximo do continente africano. Então, galera, essa é a proximidade do continente africano com o continente europeu. O Oriente Médio, o que liga o Oriente Médio à Europa é a Turquia. A Turquia é um país que está metade no continente asiático e metade no continente europeu. Então, a Turquia virou uma rota de circulação e de peregrinação de refugiados para conseguirem entrar dentro dos países europeus. Beleza? Então a gente já entendeu por que eles saem dos seus países, certo? Por que eles vão para a Europa? A proximidade territorial e principalmente a possibilidade de conseguir uma vida melhor, conseguir ter um emprego, conseguir ter uma qualidade de vida melhor, com maiores serviços ofertados pela oferta de maiores serviços urbanos de qualidade. Então a saúde, educação, o transporte. Beleza? Então esses são os principais motivos que fazem as pessoas irem até em direção ao continente europeu. Galera, os europeus vão receber essas pessoas bem? Os governantes vão receber essas pessoas bem? Pô, vem cá, tem aqui, eu posso te oferecer um emprego aqui na minha loja? Não. O que vai acontecer, na maioria das vezes, é o processo que a gente chama de xenofobia ou racismo. Xenofobia, para ficar bem claro aqui para vocês, é a aversão ao imigrante ou a uma pessoa que possua uma cultura diferente dessa pessoa que está recebendo esse refugiado no seu território. Então o que vai acontecer é, muitas vezes, que os países vão criar mecanismos, os países europeus vão criar mecanismos para que as pessoas não consigam entrar dentro do continente europeu. Então, por exemplo, na Espanha, que é o país mais próximo do continente africano, existe uma cerca de milhares e milhares de quilômetros e de altura considerável que é feita justamente para as pessoas não entrarem dentro do continente europeu. Beleza? Além disso, galera, muitas pessoas tentam chegar
dentro do continente europeu também pelo mar. Isso acontece, tantas pessoas saem do continente africano e a galera do Oriente Médio. O que vai acontecer? Simplesmente os governantes dos países não vão deixar as pessoas entrarem dentro dos países europeus. Qual que é a justificativa dos países e das pessoas que moram no continente europeu? Ah, os imigrantes vão roubar meu emprego, os imigrantes vão trazer criminalidade, os imigrantes vão causar crise econômica, porque eles vão começar a usar muitos dos serviços urbanos, e os serviços urbanos, né, a saúde, a educação, eles são feitos para o povo europeu e não para os imigrantes. Quer dizer, tudo isso, galera, é uma desculpa, basicamente, que eles vão criar para que essas pessoas não entrem dentro do seu território. Beleza? Galera, essa foi a nossa aula de população do continente europeu de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.